Muito bem, começando nosso 18º encontro de Física 3, nosso 18º encontro síncrono de Física 3, nessa terça-feira, 8 de dezembro. Natal tá aí, hein? Meu aniversário tá chegando também. Bom, enfim, vamos lá. O tema da nossa aula, nós vamos continuar agora caminhando bem para o finalzinho da acústica. Estávamos estudando na aula da semana passada a intensidade a nível sonoro, então ficaram alguns exercícios para a gente finalizar. Acho que um ou dois, né? Dois exercícios. O 1 e o 4. O 1 a gente fez só a letra A e o 4 falta fazer inteiro. E tirando reverb. E aí nós vamos entrar para ver a última parte de acústica, que são ondas estacionárias. Tá legal? Mas a gente vai ver isso no final da aula de hoje, provavelmente terminar isso na aula da semana que vem. Fazer o registro de quem está aqui nos acompanhando nesta live, vamos dizer assim, né? Está acompanhando no ao vivo é o grande Aderson, Ana Clara, Daniel, Igor, Isabelle, Alice, a Lorena, o Luiz e o Matheus Dolce, que está com planos de ir morar na Suécia, ok? Muito bem, então vamos ao que interessa, porque eu falei Eveline, mas é a Isabelle, né? Você tem uma irmã chamada Eveline, né, Isabelle, é isso? É por isso que eu estou confundindo os nomes, sempre foi muito ruim de nome. Mas enfim, vamos ao que interessa, interesting. Era esse exercício número 1, nós tínhamos feito a letra A, quando nós estávamos estudando a parte de intensidade sonora. E agora nós vamos fazer a letra B e a letra C, tá certo? Já que nós passamos a parte de nível sonoro. Beleza, gente? Boa? Então tá aí. Exercício número 1. Vamos relembrar como que se tratava? Perdão aí. O alto-falante do som de um concerto de rock gera ondas com... Vamos lá, alguém tentando entrar. Por que a turma de vocês não consigo fazer eles entrarem automático, hein? Silmara? Alguém conhece Silmara? Pois é, Isabelle, mas semana passada eu mandei um por um. Será que esse convite não foi? Eu vou ter que fazê-lo novamente, então. Silmara Almeida, que acabou de entrar na aula, poderia. Silmara é a mãe do Arthur. Então, perfeito. Isso, obrigado. Já estamos identificados. Estava esperando você, Arthur, sentindo sua falta. Vamos lá. Isso, grande Arthur. Onde estávamos? Estávamos resolvendo o exercício número 1 aqui, né? A B e a C, viu, Arthur? Beleza? Que semana passada nós fizemos só a A e prosseguimos. Então é o seguinte, vamos lá. O alto-falante do som de um concerto de rock gera ondas com 10 a menos 2 watts por metro quadrado, né? Isso é intensidade. A 20 metros de distância, na frequência de 1 kHz. Admitimos que essa energia seja radiada uniformemente em todas as direções. Qual é a potência acústica total emitida? Calculamos isso, deu 50,6. Se você não lembra como calcule, pode acessar a nossa gravação, né? Ou mesmo o material que está lá calculado. Permitir a entrada do Paulo. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Então, lembrando que, né? Ai, Senhor Jesus, caiu uma água, quase molhei meu computador. Ufa. Só molhei o chão. Vou apanhar da esposa? Vou. Mas pelo menos o computador tá tudo certo. Mas faz umas 2 semanas que eu não apanho, né? Já tá na hora mesmo de novo. Não pode passar muito tempo para não perder o costume. Bom, então intensidade. Oh, gente, mais um aluno tentando entrar.
Vamos receber com um grande abraço o Daniel. Grande Daniel, Volotaro, boa tarde, tudo bem? Como vai? Bom, eu dizia então que a intensidade é a potência dividida por área, né? Então lembra que a potência, que foi o que nós calculamos, ela é uma grandeza específica da fonte, tá? Então ela não tem a ver com a sua percepção do som. Não tem a ver com que distância você está ou não da fonte, né? Se você vai te fazer mal ou não. Ela é a potência emitida, é uma característica da fonte. E aí a grandeza, então, intensidade, ela vai ponderar a potência por que distância você está da fonte quando ele divide potência por área. Por quê? Então não vamos fazer a discussão novamente, né? Mas nós imaginamos que o som atravessa a área de uma esfera, então a área que nós calculamos é πr quadrado. E este raio ao quadrado é a distância que você vai estar da fonte, né? Aliás, o raio é a distância, né? Que naquele caso ele fica ao quadrado. Então, quanto mais perto você chega, ó, tá vendo que está no denominador? Então, se você diminui essa distância, você chega perto, você aumenta a intensidade. Claro, óbvio, não é mesmo? E se você se afasta, se você aumenta a distância, você diminui a intensidade. Claro, você está ficando mais longe, tá certo? Não é uma relação linear, é uma relação com o quadrado, mas é importante a gente entender que são relações inversas, inversas com o quadrado, mas são relações inversas. Então, nós calculamos a letra A, a potência, que é uma propriedade da fonte, independe de você. Beleza, pessoas? Então, daí na letra B, que nós paramos, não fizemos, ela pedia qual é o nível sonoro a 20 metros. Bom, então vamos fazer aqui, letra B, nível sonoro. Lembra do nível sonoro, a equação do nível sonoro? Beta é igual log de I por I0. Lembrando que I0 é o limiar de audibilidade. Ok, ok. 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Por favor, não se wattsifique. Ok? E se eu quero calcular o nível sonoro a 20 metros da fonte, é claro que eu vou considerar como I quem? Qual I? A potência a 20 metros. Ah, perdão, eu disse potência? Não, 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 não. Eu disse intensidade. A intensidade é a 20 metros, que é 10 na menos 2. Ai, você, como é que você sabe disso? Eu não sei, mas tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. São dados do problema, tá bom? Essa intensidade de 10 na menos 2 watt por metro quadrado é a intensidade a 20 metros. Então, essa letra B não tem nada de especial. Grandes coisas, a letra B. É só jogar na fórmula e não tem problema nenhum aqui. O Matheus já fez de cabeça, já terminou lá. Tá só esperando a gente. Ó, é só jogar aqui na equação, tá? Log de I por log de I0. E a gente vai usar a propriedade do logaritmo, tá bom? Quem fez o exercício 5 lá, usou. Quem não fez, vai fazer, tenho certeza. Beleza? Então, quem é I? 10 na menos 2. Quem é I0? 10 na menos 12. Perfeito? Meu irmão. Só um minuto, por favor. Oi, tem chave? Ih, gente, minha esposa chegou. Agora ela... Tô lascado, hein? Muito bem. Então, o que nós vamos usar aqui? Primeiro, nós vamos usar a propriedade de divisão de potências, né? Não a logaritmo, tá? Divisão de potência. Uma potência dividida por outra, mesma base, mantenho a base, subtraio os expoentes, tá? Subtrai os expoentes, toma cuidado. Porque um dos expoentes é negativo, então vai ficar assim, log de 10 elevado a menos 2 menos o expoente de baixo. Quem é o expoente de baixo? Menos 12, tá? Não tem culpa dele ser negativo. Então, não vou tirar o menos ali só porque ele é negativo.
Tá legal? Então fica assim, nível sonoro beta é log de 10 elevado a menos 2, sinais iguais, dá mais. Muito bem. Mais 12, tá? E aí, se você deve 2 e você tem 12, sobra 10. Que alegria, né? Pô, sempre assim. Mas não é, né? Devo 2, tenho 12, sobrou 10. Perfeito? Perfeito. Então, agora sim, propriedade do logaritmo. Log de 10 elevado a qualquer coisa dá o expoente, tá? Por quê? Porque, como eu disse, a operação logaritmo, que é um log de base 10, é o inverso da operação de 10 de elevar a 10, né? Ou de 10 elevado a, tá? Então elas se cancelam, beleza? Isso aqui é 10. 10 o quê? Bels ou 100. Opa, what's wrong here? Ou 100 dBs. Perfeito? 100 decibels. Tá legal? Para quem não lembra, então, tá, as propriedades de logaritmos estavam no exercício 2, cadê elas? Aqui, ó. Ó. Então nós usamos essa aqui, ó. Ó. Não sei nem se eu consigo dar zoom, mas enfim. Tá aqui, ó. O log de b elevado a n na base b dá o próprio expoente, né? Eu cancelo o log com a potência. Perfeito, prefeito. Muito bem, cara, muito bem. Bom, essa aqui foi tranquilo de fazer, tá? Tranquilamente, pessoas. Agora a letra C é uma questão muito interessante, tá? Voltando aqui. A que distância o nível sonoro atinge o limiar de audição dolorosa? Qual é o limiar, perdão, de audição dolorosa? Os 120 dBs, tá? Então o que que ele deu aqui? Ele deu o nível em decibéis, tá? Beleza? Então, o que que ele está querendo? Ele está querendo que você calcule que distância eu vou atingir esse nível. Distância do quê? Daquela fonte lá que tem uma potência que nós calculamos de 50,26 watts. Então, aonde que eu vou para calcular isso? Então, essa aqui é a letra B, então está aqui a letra C. Como que eu saio desse enrosco? Eu vou usar isso aqui, ó. Intensidade é potência por área. Por quê? Porque quando eu substituir a equação da área, vai aparecer a distância aqui para mim. Tá? Ó, que é o R quadrado ali. Então, eu quero descobrir para qual R eu vou ter uma intensidade que corresponde ao limiar de audição dolorosa, que é o nível de 120 dBs, tá? 120 decibels ou 12 bels. Perfeito? Agora, perceba, isso é intensidade, isso é nível, tá? Ah, professor, então eu tenho que calcular qual é a intensidade que dá esse nível para depois fazer a conta e calcular a distância? É, sim e não, sim e não. Por quê? Porque a gente já sabe bem quem é esse nível. Isso aqui dá uma intensidade de 1 watt por metro quadrado, né? Ó, tá aqui ó, nos nossos arquivos confidenciais. Ô louco, bicho, brinca. Não, não é confidencial, mas tá aqui no nosso arquivo em algum lugar. Cadê? Ó, intensidade sonora. A mínima é o 10 a menos 12. E qual é o limiar de dor? Né? 1 watt por metro quadrado. Tá certo? Que corresponde ao 12 bels ou 120 decibels. Tá certo? Então, a partir daí, você tem um som que ele pode causar dor ou danos. Depende da dose, depende do seu tempo de exposição, tá? Então, só lembrando que, olha aqui, ele é equivalente ao 120, né? Então, é o limiar doloroso, limiar de dor. Ou ainda a gente pode ver por essa tabela aqui, ó. Sirene de um alarme bem próxima. Intensidade de 1 watt por metro ou 120 decibels, tá bom?
Então, a gente não precisa, teoricamente, fazer, a gente vai partir do pressuposto que a gente já sabe que este nível, que é o limiar de dor de 120 dBs, corresponde a quanto? 1 watt por metro de square, belezinha? Então, o que a gente vai calcular? A gente tem o I, a gente tem a potência, que calculamos na letra A, 50,26 watts, e vamos achar quem é aquele R quadrado, ok? Beleza, então vamos substituir aqui. Quem é a intensidade? 1. Quem é a potência? Oxi. Quem é a potência? 50,26. Perfeito? Quem é 4? 4 é 4. Quem é o π? 3,14. Quem é o R quadrado? Opa, é o que eu tô querendo saber, né? Se eu soubesse, não estava aqui. Isso mesmo. É o que eu quero saber quem é esse R quadrado, porque ele vai representar a distância que você está da fonte, para que você tenha a fonte dessa potência, 50,6, para que você tenha uma intensidade de 1 watt por metro quadrado. Perfeito? Bom, então, só um minuto. Prof, você está mutado. Oi, vocês me ouvem agora? Agora sim. Perfeito. Desconectou meu microfone. Ele é USB e qualquer coisa ele cai aqui. Tá sofrendo, tá apanhando o computador hoje, Matheus. Vou levar para você formatar ele para mim, hein? Bom, então como é que eu vou sair disso aqui, gente? Eu preciso isolar a minha incógnita, tá? Ela está aqui no denominador, preciso isolar ela. Uma das coisas que eu posso fazer é a multiplicação cruzada. Vai me ajudar bastante. Por quê? Porque como aqui é 1, se eu multiplicar tudo isso aqui por 1, quando eu multiplico por 1, faz diferença nenhuma, né? Dá ele mesmo. Então, se eu multiplicar isso cruzado, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3,14 vezes r ao quadrado igual a 50,26. Certo? Beleza? E agora eu vou isolar o r quadrado. Bom, primeiro eu posso multiplicar isso aqui dá 12,56 vezes r quadrado, igual a 50,26. E agora eu vou passar esse cara para o outro lado, porque para encontrar uma incógnita eu preciso isolá-la. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Por que ele vai dividindo? Porque ele estava multiplicando com o r quadrado. Se você tiver usado aqui o π, usar o número inteiro do π aqui para fazer a conta, sabe quanto que é dar essa divisão? 4. Mas eu estou usando 3,14, vai dar um número um pouquinho diferente de 4 na prática, que eu vou dizer que é aproximadamente 4. Então a distância é 4? Não. Isso é a distância ao quadrado. Como é que eu saio disso? Extraio a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2, mas no nosso caso não vai fazer diferença o menos 2. Então, vamos só colocar a resposta como 2 metros. Beleza, gente? Tranquilo aí? De boa? Muito bem. Terminamos, olha aí, nem foi tão difícil fazer, né? 2 metros é a distância que você tem que estar da fonte. Aliás, é a distância mínima, né? Tá? Por quê? Se você chegar mais perto do que isso, você vai ter uma audição que já vai ser dolorosa ou prejudicial. Beleza? Então não vai me dizer que não tem utilidade. Só, que bacana. Você pode baixar no seu celular quando você estiver num concerto de rock, quando acabar a pandemia. Você baixa no seu celular aquele aplicativo que eu recomendei, que é o Decibelímetro. Decibelímetro na verdade, é um equipamento que mede o nível sonoro, né? Mas se a gente tem no celular, dá para baixar. E daí você calcula, mede lá o nível e vê qual é a distância mínima que você pode estar para você não ter dano à sua audição. Tá legal? Ou se você for um engenheiro, né, um engenheiro de áudio, um engenheiro
de um estúdio, alguma coisa, você pode usar isso aí também. Perfeitamente. Então, esse exercício, eu não sei se vocês lembram, eu queria fazer ele porque ele é legal, tá? É um exercício bem completo, diferente daquele que foi lá para a atividade de vocês, que era mais tranquilinho de fazer, né? Só aplicar tipo o 2, o que nós fizemos na semana passada, tipo o 3, que nós fizemos semana passada, tá? Então, o exercício 5, que o Matheus já fez, tá? É igual esses aqui. Então, para finalizar e não deixar nenhum de fora, vamos fazer o 4, tá bom? E aí a gente termina essa parte de nível sonoro. Ah, que pena, não é mesmo? Não queríamos. Não queríamos. Ah, que pena. Bom, então vamos lá. Último. Qual o nível sonoro em decibéis, perdão, referente a um som de intensidade 10 na menos 10 na 1? Tem um risquinho aqui, mas não é 10 na menos 1 não, é 10 na 1 watt por metro quadrado, tá? Então eu quero o nível de um som que tem intensidade 10 elevado a 1 watt por metro quadrado. Lembrando que o I0 é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Então é só jogar lá na equação, aplicar a propriedade de logaritmo. Não, a propriedade de potência e depois logaritmo. Igual fizemos na letra B do exercício 1 que nós terminamos agora. Tá bom? Só um minuto, gente. Certo? Bom, então eu quero calcular o nível beta log de I por I0. Então lembra que eu falei que às vezes na equação pode ter um 10 aqui, ó, antes do log, aí você está calculando em decibéis, você está multiplicando por 10, tá bom? E eu não costumo fazer isso, por quê? Porque eu quero usar o SI. Pô, mas o exercício pediu em decibéis, professor, então depois você multiplica o resultado por 10, bicho. Tá tranquilo? Tá ok? Então tem que resolver essa questão aí, ó. Questão número 4. Beleza, vamos lá. Ai, ai, ai. Log de, quem é aí? 10 na 1, dividido por log de 10 na menos 12, tá bom? Vocês já se ligaram que é só fazer a soma dos expoentes? Ou ainda não se ligou? Que o resultado vai dar 13 bels ou 130 decibéis? Depois eu conto isso para vocês. Bom, propriedade de potência, divisão de potências de mesma base, mantém a base, vou somar subtrair os expoentes, perdão, então fica 1 menos 12. Ou fica log de 10 elevado a 1 mais 12. Então você tem 1, você tem 12, você tem quanto? 13. Então o que eu falei? Que o resultado é só a soma dos expoentes. Por quê? Por quê? Por quê, professor? Porque log de 10 com 10 elevado são operações inversas, não se cancelam, então esse nível corresponde a 13 bells. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rocks. Jingle bells, sweet and jingle. Desafinei aqui, hein? Tem que ir na aula de canto essa semana. Não vai ter jeito. 130 dBs. Beleza? 130 dBs. Uau! É isso aí. Tranquilo, opa? Então tá bom. Alguma dúvida nisso, pessoinhas, meninos, meninas, crianças e crianças do meu Brasil? Tudo certinho aí? Então tá bom. Então vamos partir para uma outra parte, e a última da acústica, que é o estudo de umas ondas específicas, chamadas de ondas estacionárias. Perfeito? São 14 horas e 36 minutos, no horário de Brasília. O que são essas ondas estacionárias, né? A onda estacionária, ela é resultante da reflexão e interferência de duas ou mais ondas.
Por que a gente estuda isso aqui na acústica, né? A gente poderia ter estudado quando estudamos ondas lá, poderíamos. Vamos usar a equação fundamental do ondulatório para estudar isso aqui, tá certo? Mas o que acontece? Essas ondas aqui, elas são principalmente utilizadas em instrumentos musicais, tá? Então, o desenho que você está vendo aí é uma corda presa em suas extremidades, uma corda tensionada, certo? Que é a base de praticamente, para não dizer né, todos, né, é uma palavra sempre muito perigosa, e a base praticamente de todos os instrumentos de corda, né? Todos que eu consigo pensar, pelo menos, né? O violão, o piano, o contrabaixo, a guitarra, a harpa. Minha mulher falou assim, de corda o piano? Sim, o piano é um instrumento de corda, gente. Ela quer participar da aula. Ela não fez ensino médio, a pessoa não estuda quando é jovem, aí chega a velhice e se arrepende. Muito bem. Opa! Eu quis dizer, chega na vida adulta. Hoje eu vou apanhar, não vai ter jeito. Muito bem, então o que eu dizer? Sim, o piano é um instrumento de corda. Você bate a tecla, tem um martelinho que é acionado e martela uma corda que fica esticada, tá? Dentro da caixa do piano lá. Então o cavaquinho, a harpa, o ukulele, tudo que se pensar funciona assim. Uma corda tensionada presa em suas extremidades. E aí, o que você tem? Quando você tem uma fonte colocando essa corda para vibrar, você vai ter ali interferência entre as ondas, né? Porque você bate na corda, ela está ressoando, você bate nela de novo. Certo? Então você vai ter a interferência. Nós vimos lá que existem 3 tipos de interferência. A parcial, a gente não vai usar aqui, mas enfim, temos a interferência destrutiva e a construtiva. O que é destrutiva? Quando duas cristas se juntam, se somam e aumentam a intensidade. E tenho também a interferência destrutiva, quando eu tenho uma crista com nó, com vale, perdão, e elas se cancelam. Então, o que vocês veem aqui, ó, tá? O ventre é a interferência construtiva. E o nó, que é esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, nó, ou também chamado de nódo, tá bom? É interferência destrutiva, tá? Então, o que ela tem de diferente das ondas, uma onda mecânica normal? Bom, eu falei que isso é a base dos instrumentos de corda, depois nós vamos ver que dos instrumentos de sopro também. Mas aí não com uma corda vibrando, mas com uma coluna de ar, né, dentro de um tubo. Tá certo? Que vibra também. Qual é a diferença? Bom, não é que existe uma diferença, é que aqui você tem uma situação específica, que é o seguinte: eu só consigo gerar nessa corda quem define a frequência dessa onda aí. Não sei se vocês vão conseguir lembrar dessa informação, né? Mas a gente viu uma equação lá que dizia que a velocidade numa onda dependia da tensão e da densidade da onda. Está ali a nossa equação. E se a velocidade depende disso, velocidade é lambda f, né? Vovó lambeu a faca. Então, se a velocidade depende da tensão e da densidade, o lambda também depende só da tensão e da intensidade, e a frequência também só depende da tensão e da intensidade. Então, se eu tenho num instrumento uma certa corda esticada lá, quando eu afino ele, eu regulo a tensão. E a densidade da corda não é algo que eu posso trocar, tô certo? Né? Vou fazer uma corda e ponho outra corda no lugar? Não, não é assim que funciona. Então, o que acontece? Teoricamente, eu só poderia gerar uma única frequência nessa corda, porque eu não posso alterar a tensão, porque eu estaria desafinando, e nem trocar corda para trocar a densidade. Perfeito? Perfeitamente. Então, aonde que vem o The Jump of Cats? The Cats Jump, usando o apóstrofo. O apóstolo, usando o apóstolo, né? Cats Jump. Ai, é muita cultura.
O pulo do gato aqui é que eu vou conseguir gerar frequências múltiplas da frequência fundamental. Voltando então a esse termo, frequência fundamental. Quem é a frequência fundamental? É a menor frequência de vibração possível, tá certo? E quando eu vou ter nesta corda a menor frequência de vibração possível? Bom, quando eu gerar nela um fuso. O que é o fuso? Sabe o que é o fuso? Não sabe? Você não sabe o que é o fuso? Não fique confuso. O que é o fuso? O fuso é isso aqui, ó. Tá? Isso a gente chama de um fuso. Que corresponde a, como você deve ter observado, meio comprimento de onda. Por quê? Porque um comprimento de onda seria tudo isso aqui, né? Lembra? Todos os pontos. Crista completa, vale completo. Isso seria um comprimento de onda. Então, o fuso é meio comprimento de onda. Acontece, então, que as frequências que eu posso gerar nessa corda, elas são quânticas. Física quântica. Já ouviu falar de física quântica? É quântica. O que significa essa palavra tão mística, né? Quântica. Quântica significa quantidade. Quer dizer que eu tenho uma quantidade específica. Um pacote mínimo. É isso que a física quântica diz. Que a energia, ela não pode assumir qualquer valor. Ela tem um pacote mínimo, que é um quantum de energia. E você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Você não pode ter 1,2 quantum. Tá? A luz, vamos estudar a luz em breve, né? Vamos, né? A luz, o seu pacote mínimo de energia é um fóton. Você não pode ter menos do que um fóton e não pode ter 1,2 fótons. É uma quantidade mínima, isso é quântico, é quantizado. Tá bom? Então, acontece aqui na onda estacionária também. A quantidade que eu posso gerar é quântico. Eu posso gerar um fuso, 2 fusos, ou alguns confusos. Quando eu dou aula, ficam confusos. O Matheus está confuso, certo? Bom, então aí o que eu posso? Essa é a situação do maior comprimento de onda que eu posso gerar, ou da menor frequência que eu posso gerar numa corda tensionada. Tá bom? Quantos fusos eu estou gerando aí? Um, né? Dá para ver o desenho? Estou gerando um fuso, tá? Neste caso, eu vou obter a frequência fundamental. Frequência fundamental de oscilação para essa corda. E as outras frequências vão ser sempre múltiplas dela. Porque eu posso ter um fuso, então eu tenho a frequência fundamental. Se eu gerar 2 fusos, eu vou ter o quê? O dobro da frequência fundamental. Porque o comprimento de onda dobrou de tamanho. Certo? E se eu gerar 3 fusos, eu vou ter o triplo da frequência fundamental. Percebe? Então, o que acontece? Acontece que eu vou estar sempre gerando um múltiplo da frequência fundamental de oscilação daquela corda. Quem define ela? Quem define ela? A tensão que ela está, o comprimento dela, perfeito? E a densidade, o Mi, que define ela. Tá legal? Então, muito bem. Muito bem, Belém. Vamos lá. Como é que ficaria o primeiro fuso? Vamos encontrar a frequência, né? Uma equação para a frequência geral, né? Neste caso aqui, que será a nossa F1, a frequência fundamental dessa onda, tá? Gerando um fuso. Vocês vão de concordar comigo que eu tenho quantos fusos? Eu tenho aqui meio lambda. Nossa senhora das equações. Que horrível ficou meu lambda. Eu tenho meio lambda. Para ter um comprimento de onda inteiro, eu teria 2.
Então, o comprimento inteiro da corda deu meio lambda. Então, por isso eu chego nessa equação aqui, ó. Lambda é... Aliás, L é lambda sobre 2. Tá certo? Isso quando eu tenho um fuso. Eu tenho um L, um lambda sobre 2 só, porque cada fuso é um lambda sobre 2. Beleza, então como é que vai ficar a nossa equação? Então, a equação fundamental do ondulatório. Olha aqui, ó. A vovó lambeu a faca. Se a vovó lambeu a faca, vocês têm que concordar comigo que a faca é a vovó sobre a lambida, tá certo? Né? Ó, passei o lambda para o outro lado, ele foi dividindo. Ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Agora, quem é lambda? Bom, se o L é metade do lambda, o lambda é o dobro do L, não é? Então, quem é o F? Vai ficar V sobre lambda, mas quem é lambda? Dois L's. Então, a frequência natural de vibração vai ficar lambda, aliás, perdão, velocidade é... Opa, perdão. Frequência natural de vibração vai ser velocidade sobre dois L's. Tá? E aí você vai falar assim, professor, não entendi nada. O que a gente está fazendo? Nós estamos encontrando uma equação, tá? Geral, que vai relacionar o número de fusos com a frequência que eu posso encontrar. Então, esta é a menor frequência que eu posso encontrar. Porque é quântico. Eu não posso gerar nessa onda meio fuso. 0,8 fuso, 60% de um fuso. Ou eu não gero nada, ou eu gero um fuso. Ou gero 2, ou 3, ou 4, ou 5. Sempre com um número inteiro. Natural. Diferente de zero. Tá? E aí, a gente vai falar do quê? Dos harmônicos. O que são os harmônicos? Os harmônicos correspondem ao número de fuso. Quando eu tenho no primeiro fuso, eu tenho o primeiro harmônico. O que é isso? Uma frequência fundamental de vibração daquela corda. A menor frequência com que ela pode vibrar. E todas as outras que ela pode vibrar, preste atenção, todas as outras que ela pode vibrar, será uma múltipla inteira, né, dela. Porque no segundo harmônico eu vou ter o dobro, porque eu vou ter 2 fusos. No terceiro harmônico eu vou ter 3 fusos. E eu vou ter o triplo dessa frequência. Tá certo? E por que isso se chama harmônico? Cadê os músicos de plantão? Como vocês sabem bem, eu já tenho discutido com vocês, a frequência do som define a nota musical, certo? Mas toda vez que eu pego a frequência de um som, eu já falei isso para vocês, e multiplico por um número inteiro, eu encontro a mesma nota. Só que em outro, o quê? O quê? Harmônico. Tá? Então, talvez, eu não sei quantos aí estão acostumados com o som, né? Ah, eu toco, canto, toco piano, enfim. Quando você deve se perguntar assim, por exemplo, não sei se já se passou pela sua cabeça, você pergunta, qual é a frequência da nota Lá? Bom, qual Lá? Eu tenho infinitos Lás. Hã? Eu tenho infinitos Lá. Ah, professor, mas você disse que o Lá é 440 Hz. Ó, é verdade, mas é um Lá específico. Que agora eu não vou lembrar qual Lá é esse, se ele é do primeiro, do segundo ou do terceiro harmônico, se é o A2 ou se é o A4. Tá? Isso quer dizer que todas as frequências, elas vão ser múltiplas desse valor, 440 Hz. Mas eu posso ter um Lá que é 880 Hz, eu posso ter um Lá que é... Aí desaparece, vai até o infinito. Até o limiar de audição do ser humano. Tá certo? Tá? E todos, então, vão operar a mesma nota. Vão ser a mesma nota, só que em
harmônicos diferentes, em oitavas diferentes. Né? Ela nunca acaba. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E continua, vai embora, não é? Tá certo? Bom, aí você deve estar se perguntando assim, bom, professor, mas daí tu falou então que uma corda ela só pode gerar a mesma nota, é verdade? Então o lá do violão só pode gerar lá. A menos que eu altere o quê? Voltando para a equação. Tensão ou densidade. Ou comprimento da corda. Ah, bonito. Se eu altero o comprimento da corda, eu altero então a frequência com que ela vibra. E aí é assim que a gente toca o violão, tá? Ou é assim que funciona a harpa, o piano. Tem cordas de tamanhos diferentes, de densidade diferente também. Mas por que no violão eu só não tenho 6 notas se eu só tenho 6 cordas? Porque quando eu vou tocando, eu vou apertando meu dedinho e alterando o comprimento da corda. Não altera a tensão e nem a densidade da corda, porque para isso é só se eu trocar de corda. Beleza. Bom, fiz uma boa introdução aqui no primeiro harmônico. Vamos passar mais rápido então pelo segundo e pelo terceiro harmônico. Mas vocês já devem ter se ligado que a fórmula geral é só multiplicar a frequência fundamental por um número inteiro maior que zero. Também conhecido como número, pensa aí, conjunto dos números que são inteiros e maior que zero. Qual que é? Bom, segundo harmônico, ou quando eu tenho dois fusos, essa é a segunda menor frequência. Eu dobrei a frequência em relação à primeira, né? Dobrei a frequência porque o comprimento de onda caiu pela metade. Então agora, o comprimento de onda, em todo o comprimento da corda, eu tenho duas metades de lambda. Eu tenho dois fusos. Um fuso é metade de lambda. Eu tenho duas metades. Que você deve ter se ligado que duas metades dá um inteiro, né? Por quê? Porque aqui eu tenho que o comprimento da corda está coincidindo com o comprimento de onda. Ah, professor, mas por que tem dois? Por que ele não cortou os dois? Porque ele quer achar a fórmula geral. E ele vai mostrar para vocês que o segundo harmônico, a frequência do segundo harmônico é a frequência do primeiro vezes 2. Tá? Então vamos lá. Se L é 2 lambda sobre 2, lambda é 2L sobre 2. Eles são iguais. Então, quem é a frequência do segundo harmônico? É a velocidade sobre lambda. Mas quem é lambda? 2L sobre 2. Então, quando eu tenho a divisão de uma fração por outra, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou encontrar isso aqui. Tá? Vou encontrar 2 vezes velocidade sobre 2Ls. E, gente, velocidade sobre 2Ls é quem? É quem? 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 É o F1, velocidade sobre 2Ls. É a frequência fundamental de oscilação. Tá? Então, no segundo harmônico, a frequência é 2 vezes F1. Ou 2 vezes velocidade sobre 2Ls. E a gente vai provar que está certo fazendo a mesma coisa para o terceiro harmônico. Ó. Quem que é o terceiro harmônico? Eu tenho 3 fusos. Então, eu tenho 3 metades de comprimento de onda. Eu tenho meio lambda aqui, meio lambda aqui, meio lambda aqui. Perfeito? Então, eu tenho 3 meios. Ó, o L é 3 meios do comprimento de onda. Ou, se você inverter, o lambda é 2 terços do L, porque o comprimento de onda ó, é 2 das 3 partes. Peguei e dividi em 3 partes. E um comprimento de onda é você juntar duas partes, né? Claro, juntar duas metades. Então, como é que vai ficar a frequência no terceiro harmônico? Velocidade dividido por lambda. Mas quem é lambda? 2L sobre 3. E o que eu estava falando da divisão de frequência? Então, vai ficar assim. Aliás, perdão. Divisão de fração.
F3 é V sobre 2Ls sobre 3. Então, quando eu tenho a divisão de uma fração por outra, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, já que multiplicação é o inverso da divisão. Então, se eu inverter a fração e multiplicar, é o mesmo que dividir. Opa, o L é embaixo. Certo? Então, eu encontro que a frequência do terceiro harmônico é 3V sobre 2Ls. E V sobre 2Ls é o quê? A frequência natural de oscilação. É o F1, tá certo? Então, nós mostramos que a frequência para qualquer harmônico pode ser definida por essa equação aqui. N, que é o número do harmônico, V sobre 2Ls. Se tiver no primeiro harmônico, esse cara é 1, então ele desaparece. Se tiver no segundo harmônico, 2V sobre 2, pode cortar também. Se tiver no terceiro harmônico, 3V sobre 2Ls. No 4, 4V sobre 2Ls. Agora, uma vez que V sobre 2Ls é o F1, é a frequência fundamental, eu posso reescrever essa equação como sendo frequência do harmônico é o número do harmônico vezes a frequência fundamental. Qual a importância disso? A gente mostrar, provar que a frequência do harmônico é sempre um múltiplo da frequência fundamental. Tá? Isso pode ser verificado por aqui também, ó. Tá? Essa equação está aqui também. O L vai ser o número do harmônico, o número de fusos, né? Cada fuso é um lambda sobre 2. Se eu tenho um fuso, eu estou no primeiro harmônico, N1, eu tenho um fuso. Segundo harmônico, eu tenho 2 fusos, N é 2, etc. Tal. Né? Então, alguém lembrou aí qual é o conjunto dos números inteiros positivos? Quem sabe? São os números naturais, tá certo? Então, representado pela letra N, com asterisco. Por quê? Porque não pode ser zero. Então, o N vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinitos. Tá bom? Então, eu tenho ondas estacionárias de uma corda em um tubo sonoro, e a frequência que eu vou poder gerar ali vai ser sempre uma frequência múltipla da frequência fundamental de oscilação. A menos, né, claro, como eu já disse várias vezes, que eu altere a tensão, a densidade e o comprimento. Perfeito? Antes da gente ir embora, vamos fazer esse exercício número 1 aqui. É o número 1 porque a gente mudou de aula, né? Vocês perceberam. Então, voltamos à numeração a partir do 1. Olha o que ele diz. Uma onda estacionária cujo comprimento de onda mede 50 centímetros. Ó, toma cuidado. Tem comprimento de onda e tem o comprimento da corda. Tá? Qual é o comprimento de onda? 50 centímetros. Então, esse é o lambda. Formada em uma corda vibrante de 4,0 metros de comprimento. Então, esse é o L. É o comprimento da corda. 4,0 ou 4 metros de comprimento. A ordem do harmônico formada é, ou seja, ele quer saber quem é o N, qual é o harmônico. Então, eu já deixei a equaçãozinha aqui para vocês. Nós temos o L, temos o lambda, queremos descobrir qual é o N. Será que é o 8º harmônico? Será que é o 16º harmônico? Vamos lá, vamos calcular aqui. É molezinha isso aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. Eu acho que eu tenho um espaço aqui para fazer. Mas vamos fazer aqui, porque os dados estão aqui, fica até melhor. Ó, L é N lambda ou N lambda sobre 2. Tá? Quem é o L? 4 metros. Quem é o lambda? 50 centímetros. Vai dar certo se eu usar, gente? Pelo amor de Deus, né? Vai dar certo? Não, né? Terceiro ano, quase quarto ano
de ensino médio. Não vai, eu não posso usar uma medida de comprimento em metros e outra em centímetros na mesma equação. Então vamos converter isso aqui para metros de 50. Divide por 100. Tá 0,5 metros. Então fica LEN 0,5. Não vai mais usar o 50. Dividido por 2. Tá, e aí, professor? E aí, eu vou isolar a minha incógnita. Quem é minha incógnita? N, que é o número do harmônico. Como é que eu vou isolar ele? Bom, primeiro eu vou mandar o 2 para lá. Poderia mandar o 5 primeiro? De 0,5 dividindo? Até poderia, porque como é divisão e multiplicação, não tem preferência da ordem da operação, tá? Mas eu vou mandar o 2 primeiro, que é o mais usual. O N está dividido pelo 2, então o 4 vai ficar multiplicado pelo 2. N vezes 0,5. 4 vezes 2, o Matheus já fez de cabeça, aí dá 8, né, Matheus? E do outro lado sobrou N vezes 0,5. Eu preciso isolar o 0,5, tá bom? Aliás, não, perdão, preciso isolar o N. Então vou mandar o 0,5 para o outro lado, tá? O N está multiplicado pelo 0,5. Então o 8 vai ficar dividido por 0,5. Quanto é 0,5? 0,5 não é meio? Então, quando você pega 8 pedaços de bolo e divide no meio, você tem quantos pedaços? 16. Dividir no meio é o mesmo que multiplicar por 2, ok? Então, qual harmônico corresponde? 16º harmônico. Beleza? Então, é isso, gente. Nós vamos continuar na próxima aula. Por quê? Nós temos mais exercícios para a gente fazer aí, mas a gente vai seguir na próxima aula, tá bom? Porque, infelizmente, na aula de hoje não temos mais tempo para nada. São 15 horas e 2 minutos. Quem ainda não fez a atividade que era para entregar hoje, pode fazer. Tenho certeza que com a primeira parte lá da aula, vocês vão estar manjando para fazer aquela atividade. Deixa eu cancelar minha apresentação. Nós temos 13, não, nós temos 12 anos. Oh, meu Deus, trava tudo, né? Parar a apresentação. Isso, vai. Muito bem. Acho que terminou. Então, Alisson, Ana Clara, Daniel, Igor, Isabelle, Liz, Lorena, Luiz, Matheus, Pedro e o nosso amigo Arthur. Obrigado pela participação de vocês. Estou encerrando a gravação, mas se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode me perguntar aí, que eu ainda fico aqui